Investidores estrangeiros retiram 916 milhões de dólares do Brasil em setembro. Os estrangeiros retiraram 916 milhões de dólares do mercado de ações, fundos de investimentos e títulos públicos brasileiros em setembro. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira, dia 22. Este é o primeiro resultado negativo desde março, quando o país passou pela segunda onda da pandemia de Covid-19 com a alta expressiva do número de casos e mortes, o que gerou instabilidade no mercado. Setembro foi marcado por turbulência da Bolsa de Valores brasileira, com a queda de 6,57% do índice Ibovespa, refletindo o agravamento de crises internas com inflação e dificuldade da retomada do crescimento econômico, além de incerteza no cenário internacional. No mês, investidores preferiam aplicações mais seguras e houve ingresso líquido de 676 milhões de dólares, ou 3,8 bilhões de reais em títulos públicos, mas a entrada não cobriu a saída líquida de 1,6 bilhões de dólares ou 9 bilhões de reais de ações e fundos. Segundo dados preliminares até a última terça-feira, de 19, outubro permanece com resultado negativo desse tipo de investimento, com saída de 81 milhões de dólares ou 956,9 milhões de reais. Em 12 meses, contudo, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram ingresso líquido de 41,6 bilhões de dólares ou 234,6 bilhões de reais. Em março do ano passado, quando o vírus chegou ao país, os estrangeiros retiraram 22 bilhões de dólares ou 124,1 bilhões de reais no mercado de títulos brasileiros, que registrou resultado negativo até maio. Esse tipo de investimento normalmente apresenta queda em meses mais turbulentos, porque é muito sensível a crises momentâneas e ruídos. Já os investidores diretos do país somaram 4,5 bilhões de dólares ou 25,3 bilhões de reais em setembro, abaixo da estimativa do Banco Central de 5 bilhões de dólares ou 28,2 bilhões de reais em 12 meses. Foram aportados 50,4 bilhões de dólares ou 284 bilhões de reais do país. Para outubro, as autoridades monetárias projetam a entrada de 4 bilhões de dólares na modalidade em outubro. Até a última terça houve ingresso de 2,42 bilhões de dólares. Os investimentos diretos do país são feitos por empresas que estabelecem um relacionamento de médio a longo prazo com o país e são menos voláteis por envolver decisões mais duradouras. O ingresso dessa aplicação no país foi impactada pela pandemia. Com a crise, esses investimentos despencaram em 2020. Em comparação ao ano anterior, o volume de aplicações caiu pela metade. Ao todo, foram aportados 34,1 bilhões de dólares no país do período contra 69,1 bilhões de dólares do ano anterior. O número foi menor desde 2009, quando foram investidos 31,4 bilhões de dólares. De acordo com o Banco Central, em setembro, as contas externas tiveram déficit de 1,7 bilhões de dólares nos 12 meses. O resultado foi negativo, de 20,7 bilhões de dólares. A projeção do Banco Central para setembro é um déficit de 4,2 bilhões de dólares em transações correntes. A balança comercial teve resultado positivo de 2,5 bilhões de dólares em setembro. As exportações ficaram em 24,5 bilhões de dólares no mês, aumento de 33,9% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações somaram 22 bilhões de dólares, em alta 58,2% da mesma base de comparação. Pessoal,
Investigue o seu candidato antes de votar, porque a gente precisa de políticos que queiram prosperidade para o Brasil. Exatamente. A gente precisa de políticos que queiram prosperidade para o Brasil. Investigue o seu candidato e verifique se ele realmente quer prosperidade financeira para o Brasil. Se ele não quiser, vote no concorrente. Por isso que é bom a concorrência.